Olá pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar rapidamente sobre a nossa capacidade de reação com o que está acontecendo. A capacidade de você, cidadão, trabalhador, que batalha, que corre atrás, que luta para conseguir o seu pão de cada dia. E a cada dia que passa a gente vem se impactando com certas situações. Eu estou... Toda vez que eu sou jornalista e toda vez que eu vou escrever, acompanhar as notícias, às vezes eu sou tomado por um sentimento de revolta e de tristeza que a gente simplesmente não consegue compreender o que é que está acontecendo. Semana passada, o General Mourão, ele fez uma postagem no Twitter dele, onde ele colocou um vídeo em que no vídeo manifestantes, pessoas estão arremessando tomates, tinta vermelha, simulando sangue, na fachada de uma das lojas, de uma das vinícolas que escravizam nordestinos. Pois este é o termo, de uma das vinícolas que escravizam nordestinos. E aparece muita gente com as camisas do MST. E aí é claro que a extrema-direita, o General Mourão, se aproveita dessa situação para colocar as vinícolas como vítimas. A partir de agora as vinícolas são vítimas. E os trabalhadores ali como criminosos. E ele fala de propriedade privada, de comunismo e tudo mais. Observa, a ideia é colocar um protesto contra a escravização de mão de obra nos dias atuais, a escravização de gente preta nos dias atuais, colocar esses protestos como algo criminoso. É muito delicado isso e a gente não está atento. Isso passou despercebido de muitas ONGs, isso passou despercebido do próprio MST, isso passou despercebido do trabalhador, não discutiu e não viralizou isso. Outro assunto que leva a essa mesma situação de escravização de mão de obra de nordestinos foi uma notícia que se descobriu uma produtora, uma fazenda de café gourmet, café prêmio, com selos internacionais, nacionais, um café que é degustado nas melhores cafeterias do mundo, está sendo produzido por mão de obra escravizada. De novo, outra vez. E este caso em específico, os trabalhadores sofriam, está lá no site Diário do Centro do Mundo. Esses trabalhadores sofriam maus tratos piores do que os da vinícola, ou o das vinícolas. Os trabalhadores sofriam maltratos piores. No entanto, a grande imprensa abafou esse caso. Não se discutiu nos jornais, não se discutiu em rádios, não se discutiu em nada. E esse assunto passou despercebido. Aí vem aquela cena dantesca deste deputado aqui, que está de camisa preta. No Dia Internacional da Mulher, ele cometeu um crime na tribuna da Câmara dos Deputados, em plena sessão comemorativa do Dia das Mulheres. Ele cometeu crime de homofobia num discurso eivado de preconceito e de colocação de ódio, discurso de ódio. Esse rapaz, ele tem ideias extremamente retrógradas. E ele está ganhando espaço porque ele está sendo entrevistado, e entrevistado até por jornalistas que não compactuam com as ideias deles, mas estão tentando convencê-lo a estude um pouco mais, se informe um pouco mais, porque você é jovem, é uma renovação. Não! Ele não é
um jovem desconexo, ele é muito bem articulado, ele sabe o que está fazendo. Tanto é que ele bate no peito durante uma entrevista, num diálogo com uma jornalista que tenta convencê-lo a mudar de posição pelo diálogo, pelo argumento, e ele diz, olha, eu ganhei 300 mil seguidores com o meu discurso. Ou seja, para ele, ele não está nem aí, ele vai continuar fazendo esse tipo de discurso. O outro caso foi o do policial que chicoteou um ambulante negro, preto, pobre, um batalhador pobre que estava ali com seu carrinho de produtos para vender e resolveu fazer uma refeição com macarrão instantâneo. Gente que come macarrão instantâneo, quem come miojo, sabe que aquilo ali não sustenta, aquilo ali é para enrolar a fome. E um cara que está o dia inteiro ali batalhando em sinais, batalhando na rua, subindo e descendo, correndo risco, tomando sol, tomando chuva, ele se alimentar com miojo de noite, porque as cenas parecem ser à noite, ele estava jantando miojo. A gente não sabe quem era aquele trabalhador. Mas assim, vamos imaginar uma situação. Na maioria das vezes, essas pessoas, esses trabalhadores ambulantes, eles são pessoas que deixam sua família em casa, a família fica na esperança de ver o pai voltar com algum dinheiro, uma caixa de leite, um cacho de banana, um saco de pão e um pacote de café ali para que eles comam alguma coisa. E a gente não teve a capacidade de se indignar com aquilo. A gente assistiu, revoltado, assistimos, pasmo, depois começou a novela e acabou. A gente não se revolta. A gente não discute, aquele assunto já foi. Vamos esperar outras situações que nos impacte, que nos envergonhe, que mostre trabalhadores sendo escravizados, espancados por essa horda de pessoas extremistas que resolveram que é assim que tem que ser. O mundo ideal é esse. Deus, pátria e família. Ou seja, o Deus deles, a pátria deles e a família deles. Não é a nossa família ou a sua família que importa. E isso, o que eu fico pasmo é que a gente não está se revoltando. Os estudantes se revoltaram porque a passagem aumentou 20 centavos e aquilo desencadeou todo um processo que culminou no golpe contra a ex-presidente Dilma. E essa semana a gente começa com vários jornais colocando um caso de etarismo. É uma palavra que a gente nem costuma usar. Muita gente nunca ouviu falar de etarismo. Mas aí a gente tem muitos jornais discutindo isso, porque jovens, adolescentes, começando a idade adulta, começando a idade profissional, numa faculdade particular, resolveram criticar, do curso de biomedicina, elas resolveram criticar uma colega de sala, porque a colega de sala tem 40 anos de idade. Na cabecinha delas, esta pessoa, e elas dizem, tinha que estar aposentada, ela deve aprender no Google. Meu Deus, como é que pode? Tal. Ali são menininhas mimadas, filhinhas de rica, que toda sexta-feira saem para a balada, representadas naquela personagem da novela Vai na Fé, que em tudo ela quer gravar para lacrar nas redes sociais, enquanto a outra ou os outros colegas bolsistas daquele colégio sofrem para conseguir uma passagem de ônibus para chegar até a faculdade. Então, é assim, eu não estou vendo uma capacidade de reação das esquerdas. As esquerdas precisam começar a se revoltar com o que está acontecendo. Porque este rapaz aqui, este deputado, esses deputados, eles atacam os pretos e eles atacam a comunidade gay deste país, LGBTQIA+, e não sei quantas letras tem. Mas eles atacam e violam, cometem crimes contra esta classe.
contra esse público que é imenso no Brasil. E esse público, ele não consegue, eu não entendo como é que esse pessoal, eles não conseguem se reunir e sair numa marcha de protesto. Mas quando diz, olha, vai ter a parada gay de São Paulo, da Bahia, do Rio e tal, esse público, ele é gigantesco, ele é imenso. A força deste pessoal, deste público LGBTQIA+, é imensa. O poder financeiro deste pessoal é imenso. Mas eles não conseguem se reunir e transmitir uma mensagem entre eles que faça com que movimentos aconteçam. Como foi o movimento da gente ir para as ruas protestar contra a reforma da Previdência, como a gente foi protestar, como o público foi protestar contra a prisão de Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente hoje. Não existe uma organização, esse público ele precisa acordar. O público LGBTQIA+, precisa acordar, porque a tendência é piorar. A tendência é piorar. Não adianta a gente ficar, não adianta as esquerdas ficarem dando entrevistas dizendo, olha, as esquerdas elas têm maior capacidade de diálogo, as esquerdas é mais preparada intelectualmente. O pessoal de esquerda, os deputados de esquerda, eles têm mais poder de argumentação. Porque eles não controlam a massa que este pessoal controla. Eles não chegam nessa massa. Mas existe uma massa gigantesca capaz de suplantar o que esse pessoal aqui lidera. Faz uma união aí do povo negro, dos movimentos negros desse país, dos movimentos trabalhadores desse país, dos sindicatos, das ONGs, das associações de LGBTQIA+, né, de terreiros de candomblé que são o tempo todo criticado e violentado por esses dois aqui. Por que a gente não se... Por que esse povo, essa gente não se revolta e não vai pra rua? Tá faltando o quê para ir pra rua? Tá faltando o quê, gente? Tá faltando alguém dar um tiro de sniper no Lula? Tá faltando esperar o Lula acabar o governo pra gente ir brigar por um outro governo que respeite os direitos dos trabalhadores dessas minorias? Acontece o seguinte, esse pessoal está se fortalecendo e buscando se fortalecer nas próximas eleições municipais. Esse rapaz aqui ele vai viajar o Brasil inteiro. Esses dois aqui vão viajar o Brasil inteiro para tentar fazer vereadores e prefeitos que coadunem, que estejam antenados com as ideias deles. Aí na sua cidade. E é preciso que isto seja combatido desde já. É preciso que a gente vá para as ruas para criar um movimento de informação e de contra-informação ao que eles dizem. Porque eles só espalham mentiras. Eles só espalham mentiras. Eu queria que você dissesse o que você acha. Se você estaria disposto a protestar. Se você está disposto a dizer não, chega de fake news, chega disso. Não adianta você tentar convencer aquele parente seu que é bolsonarista, que é evangélico, que acredita em tudo que esse pessoal aqui faz. Porque esse rapaz aqui, ele é pastor. Ele prega em igrejas, ele faz pregações com centenas de fiéis. E os fiéis aplaudem e balançam a cabeça positivamente. Vaquinhas de presépio. Acreditam em tudo que eles falam. Porque é assim mesmo, é assim mesmo, é assim mesmo. Paralelo a este movimento que eles estão fazendo, o que as esquerdas estão fazendo? Só ouvindo os discursos do presidente, as falas do presidente e mais nada. A gente vai ficar nessa? Então é preciso que a gente, primeiro, fortaleça os canais
Nas redes sociais, os canais de esquerda. É preciso fortalecer. Se você não é seguidor de canais de esquerda como este, siga, comece a seguir, compartilhe, discuta. Siga outros canais, existem vários canais. Existe o Clayson, o Historiador, o Plantão Brasil, existem vários canais de esquerda, Portal do José. São vários canais que precisam ser acessados e precisam de apoio. Não adianta a gente ficar aqui reclamando, achando que Nicolas Ferreira vai cair numa real, meu Deus, eu cometi um crime, desculpem, mulheres trans, desculpem, homens trans, desculpem, eu ofendi vocês, mas agora, a partir de agora, não adianta, isto não vai acontecer. Isto não vai acontecer. Esse mundo LGBTQIA+, está repleto de pessoas, de artistas influentes que conseguem movimentar uma massa gigantesca de pessoas. Então essas pessoas precisam começar a movimentar esta massa de modo contrário ao que está acontecendo, porque senão vai ser tarde demais. Vai ser tarde. E os assassinatos de mulheres trans vão aumentar, os assassinatos de travestis vão aumentar, os assassinatos de homens trans vão continuar aumentando se nada for feito. Se nada for feito. Infelizmente é isso que vai acontecer, porque eles estão tomando o comando do país e já chegaram ao posto máximo. E podemos dizer, temporariamente, nós tomamos. Mas a guerra, eles continua na cabeça deles e eles querem o comando de volta. Eles querem transformar isso aqui num terreno onde eles sejam os donos disso tudo. Então, meus amigos, é isso. São essas notícias que nos revoltam e o pior é que a gente só se revolta e não faz nada. Eu quero saber, o que é que você está fazendo para ir de encontro? Se você é contra isso que está acontecendo, o que é que você está fazendo para mudar esse cenário nos próximos anos?